Dando continuidade, porque aquele outro vídeo parou no meio do caminho, porque encheu a memória do celular. Quero terminar de mostrar para vocês o software de gerenciamento do PEC-PON 2 da Fit Networks. Vamos lá, mostra aqui pra gente. A gente tinha parado na parte das VLANs. Então explica pra gente o que tem de interessante nas VLANs. Estou indo aqui nas portas, vou clicar aqui na porta 4. Isso. Se você for ali no Port Control, ok, você tem duas opções ali, ó. A primeira é chamada Port Based VLAN. ok. Esse recurso você consegue isolar as portas dos usuários entre eles. Então, da forma que... Ela já vem default isolada. Isso, exatamente. Tá. E nessa opção... Mas se eu quiser que um vizinho da mesma família se fale... É só você habilitar. A gente habilita, sei lá, aqui mora a mãe e aqui mora a cunhada. Isso. Aí você fez isso na porta 4. Tá. Aí você vai lá na porta... Entre a porta 4, que é a que eu tô, pode escutar a porta 2 e a porta 3. Isso. Aí lá na porta 2, você tem que falar para ela escutar a porta 4. Ah, entendi. É conjunto, é vice-versa. É, porque esse é um caminho em uma direção só. Você está dizendo que a porta 4 enxerga 2, mas Tá bom. se você não falar para 2 enxergar 4, não E o faz que sentido. é esses trecos aqui? Tá, aqui ó, é quando você quer configurar a VLAN na interface. O tipo de VLAN dessa interface? Isso, vai lá. Clica aí. Aí você tem dois modos. Tem o modo Fallback e o modo Security. O modo Qual é a diferença entre esses três módulos? O primeiro está desativado. Vai passar todos os pacotes por aí. Tá, tudo bem. O segundo, o Fallback, você vai deixar passar pacotes que tem a tag que você configurou, ok, e pacotes que não tem a tag que você configurou. Tá, e o modo seguro? Só passa os pacotes que você configurou a tag. Ah, entendi. Se você... Caso eu queira, então, manter ele no seguro, só passar pacote que eu tenha uma tag configurada. Isso. Aí você põe no Security. Isso é uma configuração específica que é feita lá no roteador, para ele poder acompanhar a VLAN, não é isso? Isso, exatamente. Aí você vai lá no seu roteador e diz VLAN número 500. Tá. Aí você vem aqui e define porta 4 vai trafegar pacote Da VLAN 500, entendi. Tudo bem. E o que mais? O que é esse egress rate? São controles, né? Controles de taxa. Isso é o controle de banda? Não. O controle de banda normalmente é feito pelo provedor. Ah, tá. Esse controle que você tem aí é controle interno do processamento da suíte. Ah. Mas por que ele é configurável por porta? É porque cada porta tem um buffer específico. Então mostra aqui você consegue configurar esse recurso. Então aqui tem o que entra e aqui um agendamento. Você pode configurar esse recurso para agendar o buffer da porta, é isso? Isso. Só que esse controle é um controle muito específico. Toda a sua rede tem que acompanhar esse recurso. Ah, entendi. Então é raramente usado. Isso. Só se a sua rede for preparada para ter esse tipo de controle. Mas como o produto é muito completo, ele contempla essa característica. Exatamente. Entendi. Tá bom. Vamos falar mais então sobre o quê? Sobre a porta tronco, que é aqui no global. Então aqui no global tem esse tronco, que a gente diz o que nesse tronco? Funciona assim. Toda vez que você configura uma VLAN lá na porta, você diz, por exemplo assim, na porta 4, que é o que você tinha mostrado, você configurou uma VLAN 500, por exemplo. Essa VLAN, nessa porta, só passa com os pacotes com tag 500. Tá. E ela aparece nessa lista. Ah, ela aparece aqui. Desde que você tenha configurado lá. Podemos configurar uma aqui? Pode ser. Na 3. Na porta 3. Você vem aqui no 802.1Q, coloca, por exemplo, Security. Ok. E coloca o Default VID, que é a tag da VLAN. Vamos supor que seja a VLAN 2000. Ok. Só isso? Dá um Apply. Isso. Agora você vai lá no Trunk.
Isso. Ela aparece aí, tá vendo? Ah. Aí, o que acontece? Então ela está descartando para todas as portas, porém está chegando nessa. Isso, mas se você tiver, por exemplo, uma outra porta que você quer encaminhar esse pacote, você vai ali, por exemplo, na porta 4, clica em cima aí. Isso. Aí você diz se você quer que esse pacote saia, seja descartado, se ele saia com tag, se ele saia sem tag, ou se ele saia sem ser modificado. Se você pôr sem modificar, o pacote entra por essa porta. Entendeu? Só que, lembra que tem aquela parte de você bloquear os pacotes que vêm de outra porta? Sim. Então você tem que dizer que esse pacote pode sair por lá. Entendeu? Então ele é vice-versa. Se eu estou dizendo que a porta 4 ele pode passar os pacotes, eu tenho que ir lá na porta 4, que é aqui, e também habilitar ele. Aqui, ó. Ah, você tem que dizer para ela sair aí. Para ela sair aqui, para poder Isso juntar. é verdade. Bom, qual era o que eu estava aí que eu até me perdi? Na porta 3 que eu estava. Estava aqui. Ah, tá. Então, esse produto PECPOM tem muitos detalhes no software de gerência. Isso que faz ser um produto superior? Também. Isso agrega nos recursos, né? Porque o fato de você não precisar mais da OLT para configurar fazer essa parametrização do equipamento, te dá uma flexibilidade muito grande. Porque você não fica dependendo do software da OLT. Então é melhor... Aí, olha, isso é uma coisa especificamente muito importante, porque eu fiz um vídeo sobre a OLT da Fiber Home. E ela tem um programa MM2000, que é um programa muito chato de instalar e dificílimo de usar. Então, com esse modelo, a gente não depende desse software, nem de software nenhum de OLT, né? Porque normalmente uma abordagem que pode ser dada nisso é o seguinte: você coloca a sua OLT, faz a sua OLT fechar o link com a sua ONU, e a parte do controle você passa por uma camada superior. Então você passa a trabalhar no seu... A OLT tem que estar em bridge. Sim, você põe a OLT para ficar transparente. Tá, a OLT é transparente. Aí o seu equipamento dentro do seu provedor, você passa a configurar. Fala assim, esse equipamento eu quero que tenha VLANs. Tá. Então você configura no seu roteador VLAN. As VLANs. Aí você vai lá no seu ONU e configura VLAN. Geralmente o cliente... Quem usa isso é para clientes residenciais, geralmente usa o PPPoE, né? Sim. É muito comum. Sim. Ele deixa tudo em bridge e bota o PPPoE. É isso que a gente está comentando, são recursos a mais. São recursos avançados. Isso, exatamente. Se ele quiser prestar um outro serviço, isso aqui é um cabo de uma câmera comunitária, isso aqui é um cabo de uma associação. Por exemplo, se ele quiser controlar a banda de uma forma mais específica, e para fazer isso ele pensou em usar, por exemplo, o recurso de VLAN. Ele disse, eu vou reservar tal banda para VLAN tal, Entendi. Tal banda para VLAN tal. Isso é interessante quando você começa a usar a ideia de multiprogramação, né? Tipo, você vai trafegar dados, vai trafegar voz, vai trafegar imagens, né? Ele poderia botar um serviço de VoIP numa VLAN prioritária e botar o serviço de internet numa VLAN secundária, digamos assim. Por exemplo. Controlando lá no microtik dele, no roteador dele, uma banda melhor para isso, e para a internet outra. Isso. Ou as imagens da rua, da câmera de segurança em outra VLAN. Isso. Então isso que é uma questão de software. É. Falando um pouco mais, fala. Você perguntou sobre as vantagens. Sim, mais vantagens. Isso que você está mostrando é referente ao software, né? Sim. Só que a gente tem também no hardware. O hardware, essa é a placa que vai dentro do chassi do equipamento. Então essa placa que está aqui dentro. Isso, exatamente. E o equipamento ele foi desenhado para ser modular, né? Então a gente tem uma placa que é de assinante. Porque o que acontece? E uma placa que é da caixa de atendimento. Aqui seria a CPU, a motherboard, vamos falar assim, Sim. E aqui é o periférico. Por que foi feito assim? Essa placa ela tem uma série de recursos contra sobretensão. Né? Aqui tem, sei lá, as proteções, vamos falar assim. Elétricas e contra surto, contra descarga elétrica. Você tem cada porta sendo detectada
ela detecta o PoE se Então, o usuário está conectado. significa que se isso aqui queimar, você manda de volta aqui para a FIT, que a FIT conserta. Tem a garantia do produto, né? Se essa placa, exatamente como essa, se essa placa tiver um defeito, tiver dentro da garantia, é reparável. Mas essa placa, por exemplo, caiu uma descarga elétrica que é impossível proteger. Queimou uma porta. Aí você, em vez de trocar o equipamento inteiro, você tira essa placa, coloca outra e manda essa. É bom o provedor ter uma plaquinha dessa de reserva. Sim, sim. Aí, e outros detalhes. Vamos encaixar aqui pra gente ver. Aproxima aqui. Qual é o outro detalhe? O equipamento, ele tem por hardware a parte de monitoração das tensões de alimentação. Para que isso? Encaixou direitinho. Para que isso? Fala, pra Acontece assim, em alguns lugares onde o equipamento é instalado, às vezes tem muita oscilação de energia. Ah, sim. Às vezes, por exemplo, teve uma vez que eu instalei um pop meu, por exemplo, ele estava indo e voltando porque ele só tinha 90 volts. Então, não dava 127 nem a pau. E aí? Aí o que acontece? Esse cara aqui, a placa, ela recebe a tensão do PoE e faz as conversões. Então cada usuário alimenta a sua placa. Quando chega na placa de baixo, eu vou desencaixar aqui só para ficar uma coisa mais clara. O equipamento ele tem um circuito específico aqui nessa região que ele fica monitorando todas as tensões necessárias para a placa funcionar. Se alguma dessas tensões sofrer uma variação mínima, e é da ordem de 3%, o que acontece? O equipamento é colocado na condição de inicialização. Então ele fica parado nessa condição, nada funciona e ele fica protegido. Então só quando a tensão estabilizar é que o equipamento liga novamente e começa a funcionar. Isso para evitar aquela coisa de ficar ligando, desligando a placa, que vai levar a queima da placa, né? Todo o circuito eletrônico que você fica submetendo a transitórios muito intensos, ele está suscetível a queimar rapidinho, né? A falhar. Entendi. Ainda falando sobre o software, mostra aqui. A gente não falou sobre o controle de Mac. Vamos falar aqui, ó. Aqui é no global, né? Isso. Ele tem um timeout que a cada 5 minutos, se não tiver tá certo, atividade, né? Senão ele faz o logout. Senão eu saio do computador para tomar café, aí vem aqui o meu estagiário e faz merda no negócio, né? Então vamos lá. Isso aí. Aonde é no global? No global. Isso. Tá carregando aí. Isso. E demorou demais, hein? Eu acho que ele perdeu a conexão aí. Eu também futuquei pra caramba aqui nele, mexi. Voltou, será? Voltou? Vai lá, filma aí. Então aqui é o controle de Mac por porta. Ele aqui, ele aprende todos os Macs plugados. Isso, exatamente. Se eu plugar um computador de um assinante aqui... Ele vai filma aqui. Se eu plugar um assinante aqui, um computador aqui, ele vai mostrar o MAC address do computador do cara aqui. E que porta foi conectada. E aí depois eu posso